Fala aí, galera da Literatura Irreverente, estamos de volta hoje trazendo mais um vídeo da série Minutos de Geologia. No último vídeo nós falamos um pouco sobre intemperismo, sobre o nosso tipo de solo, sobre erosão e também assoreamento. Então hoje vamos trazer um pouco mais de informação a respeito de sedimentos que tem tudo a ver aqui com a nossa região. Uma maneira ilustrativa de introduzir um estudo sobre sedimentos seria evocar alguns cenários de ecogeoturismo brasileiro, e vamos colocar aqui então 3 exemplos. Primeiro a Serra do Mar, depois a Vila Velha e depois as Cataratas do Iguaçu. Isso para se ater um pouco aqui ao estado do Paraná. Não é difícil, claro, associar cada uma dessas paisagens a uma imagem digna, digamos assim, de cartão postal, né? Como são as Cataratas, a Serra do Mar e a Vila Velha. E em cada uma dessas imagens nós podemos ver um conjunto de forma diferente de relevo, certo? A Serra do Mar é uma forma modelada na superfície terrestre por uma combinação de processos erosivos e deposicionais, tendo como substrato não apenas grãos, como se fosse, por exemplo, uma duna, uma praia, mas sim rochas de diferentes naturezas. A sua formação pode envolver processos ecológicos com duração de várias dezenas de milhões de anos. Já a Vila Velha, que está localizada no Parque Estadual da Vila Velha, é um exemplo de forma erosiva esculpida sobre rochas sedimentares. E com relação às Cataratas do Iguaçu, um dado preocupante, por exemplo, que nós vamos inclusive traduzir aqui esse cartaz que está exposto ali no mirante do Salto Biguá, ali no Salto São Martim, do lado argentino, que diz o seguinte: qual é a cor da água de hoje? Os solos se perdem devido ao desmatamento. Há mais de 4 décadas, este era um rio de águas claras. Depois, cortaram a selva em toda a sua bacia e com a chuva, a água arrastava o solo desprotegido e o rio se tingia com a cor avermelhada da terra. Essa água turva afeta a fauna. Os peixes não conseguem encontrar os seus pares para reproduzir. Isso só para citar um exemplo. Os animais que se alimentam dos peixes não conseguem capturá-los para comer, pois já não conseguem ver as suas presas. Hoje, as represas rio acima atuam como tanque de sedimentação e o problema é um pouco menor. Bem, esse cartaz ele diz tudo sobre sedimento, sobre impacto ambiental, porque fica muito claro que a mata ciliar, que envolve boa parte do Rio Iguaçu e muitos dos seus afluentes, foram totalmente devastadas, e quando nós temos essas chuvas muito fortes, a água imediatamente muda de corpo, uma água barrenta. Então muita gente acha que é muito normal isso, mas não é normal. Isso é impacto ambiental, isso é uma grande quantidade de sedimento que está sendo jogado dentro do rio, porque nós não temos a conservação da mata ciliar da bacia do Rio Iguaçu. E tão importante quanto falar de ecogeoturismo brasileiro, seria falar da sedimentação do Lago da Itaipu. E esse é um assunto muito interessante porque o monitoramento dos sedimentos ajuda a prever a longevidade do reservatório da Itaipu. A água, que é a matéria-prima para a produção de energia elétrica, ela esteve muito escassa nesses últimos anos. A crise hídrica dos últimos anos foi tão severa que um dos afluentes do Rio Paraná, por exemplo, o Rio Iguatemi, tinha uma vazão média anual de 200 metros cúbicos por segundo e em 2020 registrou somente 89 metros cúbicos de água por segundo. Todos nós nos lembramos da seca que assolou também as Cataratas do Iguaçu. Dados coletados durante as cheias e as estiagens são preciosos porque mostram como todos os sedimentos se comportam em situações hidráulicas extremas e de difícil ocorrência. Logo, de rara observação, ou seja, uma cheia e uma seca são extremos, né? Nas cheias, o volume de sedimentos pode chegar a até 90% de todo o volume anual. E agora uma curiosidade para vocês. A Itaipu ela faz medições em 15 estações, em seções diferentes do Rio Paraná e em alguns dos seus afluentes também. Ao longo dos anos, os sedimentos levados pelas águas vão se depositando no fundo do reservatório, reduzindo a capacidade de armazenamento e, consequentemente, a vida útil operacional da usina. Eu gostaria, inclusive, aqui de retificar um número que eu coloquei no último vídeo, que era de 109 anos a vida útil da Itaipu, e agora, no site da Itaipu, eu consegui a seguinte informação. O último cálculo apontou uma vida útil de 189 anos para o reservatório, desde o momento que foi formado em 1982, ou seja, 41 anos atrás, e isso coloca o reservatório da Itaipu numa posição excelente, pois atualmente usinas de grande porte mostram-se economicamente viáveis se possuírem vida útil entre 50 e 100 anos. Então esse é um dado importante. E vamos colocar aqui algumas das ações utilizadas para diminuir os reflexos do processo de assoreamento.
ou seja, para aumentar a vida útil do reservatório. Por exemplo, a utilização correta do solo, a correção de estradas vicinais. Galera, essas estradinhas que nós vemos, que nós chamamos de estrada rural, muitas vezes são responsáveis por grande parte de arrasto de sedimento para dentro, não somente do Lago de Itaipu, como de córregos e lagos de outras regiões também, né? Projetos de saneamento rural, portanto, e a manutenção e recuperação de vegetações ciliares. Então, mais uma vez, nós caímos naquele problema que é a falta da mata ciliar que envolve a bacia do Rio Iguaçu e boa parte do Rio Iguaçu também, né? Bem, galera, espero que vocês estejam curtindo o vídeo de hoje. E para finalizar, além de pedirem para vocês deixarem aí o seu like, recomendar, fazerem seus comentários e se inscreverem no canal, vamos falar a respeito dos tipos de sedimentos que nós encontramos, então, no Lago da Itaipu, que seria a areia, o silt, a argila e os cascalhos, né? Eles compõem, portanto, o nosso solo aqui e eles se diferenciam basicamente pelo seu tamanho. A argila, ela é mais fina e ela é seguida pelo silt, que são os siltitos, pela areia e pelos cascalhos, que são de muito baixa ocorrência no aporte de sedimentos da Itaipu. Então, galera, por hoje é isso aí. Falamos um pouco mais aqui no nosso Minuto Geologia, trazendo hoje para vocês este assunto interessante que são os sedimentos, que envolve não só as cataratas do Iguaçu, o Rio Iguaçu e toda a bacia do rio, como também o lago artificial da Itaipu. Até o próximo vídeo.